Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shea e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever. Aqui tem os vídeos de ontem, né, que foram os vídeos de 15 dias do Brasil. Hoje é o vídeo estendido. E vamos aqui, ó, e também tem o do Brasil. Aqui o nosso pessoal pode ajudar através do... Entra na sua conta, depois vem no YouTube, Ronaldo Coutinho, pode ser através do Valeu, ou aqui no Pix, nome da Neide. Qualquer doação, uma vez por mês, está de bom tamanho e agradecemos bastante, pessoal. Aqui tem o Segna, seu GPS agrícola, uma importante ferramenta que pode ser comprada com desconto pelo canal, avisando que viu a propaganda no canal. Então, Segna Catarinense de atuação da América Latina. Propaganda. Ei, moçada, aqui é o Antônio. E aqui é o Gabriel. Ó, e a gente tá aqui, ó, com o rei do GPS agrícola, Segna GPS. Nós vamos lançar uma música chamada O Rei do Agro. Então, o que acontece? Nós somos os reis do agro. E o Segna GPS são os reis do GPS, né, pessoal? Ó, e sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado. Sabe por quê? Porque é 100% nacional, 100% brasileiro. Isso aí, vem ser junto o rei do agro com o Antônio Gabriel e os reis do GPS junto com a Segna. Como é que é a moda, ó? É mais ou menos assim, ó. De caipira humilhado, pra rei do agro. De caipira humilhado, pra rei do agro. Aí que a roça venceu, hein? Tamo junto. Antônio Gabriel e Segna GPS agrícola. Aqui nós estamos aqui com a análise do tempo os próximos meses. Para os próximos 46 dias. Aqui nós temos, ó, deixa eu pegar aqui a data. Aqui, ó, de 18 de maio a 16 de junho. Vê que na parte norte do Brasil praticamente mantém a mesma situação, que é o quê? Chuva abaixo do normal, que já chove pouco nessa época do ano, e vai chover bem menos. Aqui no Mato Grosso preocupa, né, por causa do milho safrinho, nessa região aqui, ó, praticamente pouca ou nenhuma chuva, até o final de maio praticamente nenhuma chuva, talvez alguma coisinha no começo de junho, mas pouco. Aqui também. Aqui o normal, que é chover pouco, aqui também, nessa parte do Nordeste também, ó, essa parte aqui nem sem muita mudança, e aqui, ó, entre o norte do Rio, Espírito Santo, nordeste e leste de Minas, centro-leste da Bahia, Cealba e sul do Pernambuco, é onde continua indicando chuva acima do normal. Aqui é mais representativo que a média alta nessa época do ano, nessa região aqui, está indicando chuva com bom volume. Os detalhes vocês podem ver no vídeo do Nordeste. Aqui no Sudeste, praticamente dentro do padrão, para abaixo da média, principalmente o sul de Minas, São Paulo, metade oeste do Rio, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Essa região aqui, de normal abaixo da média. Preocupa aqui o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, porque aqui até o final desse mês praticamente chove pouco. Tem uma esperança de chuva ali no dia 21, 22 e lá pelo dia 28, 29. Isso aí não pode falhar. Principalmente do final de maio e início de junho, porque realmente está precisando. Santa Catarina também já começa a precisar de chuva, principalmente a faixa leste. O Rio Grande do Sul começa a virar a chave, aos pouquinhos a chuva vai começando a aumentar, provavelmente boa parte dessa anomalia deve ser em junho. E aqui na região da Argentina, Paraguai, Uruguai, a chuva já começa a ficar mais significativa, com mais frequência e intensidade. E aqui no Chile também começa a melhorar. Nessa parte noroeste normal a pouco, mas aqui começa já a aumentar o volume de chuva. Isso já pode significar os primeiros sinaizinhos das mudanças do El Niño. Como o El Niño está se formando, ele está já no oceano, já começou a se formar, a costa do Peru e Equador está mais quente, então aos pouquinhos está começando a virar chave. É como se a gente estivesse fazendo a comparação da estação inverno, como a gente estivesse em maio. Maio o que é? No calendário é outono, mas na prática é começo de inverno, então mesma coisa. O El Niño não atingiu aqueles critérios básicos lá de tantos meses, tantas médias acima disso, daquilo. Tudo bem, tem a técnica, mas na prática, vamos dizer assim, a atmosfera começa a reagir. É que nem tu ligar uma chaleira. Para a chaleira dizer que ferveu, ela tem que estar borbulhando, ou seja, a água tem que estar lá na casa dos 100 graus. Mas quando a água chega a 80, já começa a soltar vapor, já começa a esquentar, tu já não pode meter a mão na água. Mesma coisa, começou a formar o El Niño, já começa a jogar umidade, de repente na pequena escala, ou seja, mais próximo à América do Sul, já começa a influenciar.
Isso já pode ser um indício dessa mudança, não é 100% certeza. Quando chega aqui no período de junho e julho, mês de junho, continua com chuva acima da média, toda essa região da Argentina, diminui um pouco no Chile, aqui fica mais próximo do normal, por isso que eu digo, ainda é aquele início, aquela transição. Tu vê que dá uma diminuída no volume de chuva, mas continua acima da média no Uruguai, avança um pouco mais no Rio Grande do Sul, diminui a anomalia entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, vai ficando mais próximo do normal. Então o mês de junho, pelo visto, vai ser a transição do período mais irregular de pouca chuva para um período de mais chuva. O Mato Grosso do Sul apresenta uma pequena melhora, começa a aparecer períodos maiores de normal acima da média. São Paulo, então toda essa região aqui do Brasil vai ficando dentro do padrão. Grande parte é pouca chuva. Aqui pode significar algumas chuvinhas um pouco melhores. No Paraguai, aqui apesar de abaixo da média ainda tem um volume bom de chuva, então começa a melhorar para Santa Catarina e Paraná e começa a ficar com excesso de umidade aos poucos aqui no Rio Grande do Sul. Ainda é bom, porque como o Rio Grande do Sul está muito seco, essa chuva não vai vindo uma paulada só, ela vai vindo aos poucos, isso deve ajudar bastante. São Paulo dentro do padrão, Minas também dentro do padrão, um pouquinho acima da média aqui no leste de Minas, no Rio e no Espírito Santo, é muito bom também para a recuperação da umidade. Aqui dentro do padrão, alguma chuvinha aqui no sul do Mato Grosso também. Isso aqui também pode significar uma ou duas frentes mais assim acentuadas que podem trazer chuva, porque como a média é baixa, se der uma chuva de 20, 30 milímetros já é acima da média. De repente pode ser o indicativo de uma ou duas frentes que possam trazer uma mudança brusca de tempo, tanto frio quanto chuva. Isso também dá para ser interpretado dessa maneira. Aqui fica abaixo do normal, aqui dentro do normal, aqui também o branco, ainda acima da média aqui no leste da Bahia e um pouco abaixo da média aqui na Cealba e no Pernambuco. E aqui nessa parte de Pernambuco, aqui mantém a irregularidade da chuva. Na temperatura, nós temos o quê? Acima do normal nesse período agora de maio e junho. Não quer dizer que não tenha frio, vai ter frio. Aqui fica abaixo do normal um pouquinho, aqui também tem calor, aqui também tem frio, só que o calor predomina. Isso aqui também pode significar muita amplitude térmica, que é o que vem acontecendo. Essa semana é bem clássico. Hoje, por exemplo, ontem em São Joaquim, variou a região da Serra de 7 abaixo de zero a quase 30 graus. Na média ficou acima do normal, só que bem quente de tarde e bem frio de manhã cedo. Aqui pode estar acontecendo em alguns dias dentro desse período, 1 ou 2 períodos de frio forte e 1 ou 2 períodos de calor forte. Na média fica acima do normal, mas não quer dizer que não vai ter frio. Vai ter frio. Talvez no início de junho, miolo de junho, algum frio mais forte nessa região e aqui um pouquinho mais constante. Quando chega o mês de junho, propriamente dito, vê que diminui a anomalia. Aqui está mais quente, aqui diminui uma boa parte dessa anomalia agora em função de maio. Quando vai chegando junho, aqui geralmente ele está muito mais para erro do que outra coisa. Aqui geralmente ele coloca acima da média, raramente ele coloca abaixo. Aqui ele está colocando mais ou menos da média para cima do normal, mas uma pequena variação, coisa de meio grau, 1 grau, ainda assim está mais próximo do normal, e aqui de normal um pouquinho abaixo. Aqui significa que nós vamos ter alternância, momentos que tu vai pisar no gelo e momentos que tu vai pisar na brasa. Então, para o pessoal de loja, vai ter alguns eventos de frio que vão chamar atenção e vão fazer com que o pessoal acabe incentivando a compra. E aí tem outro detalhe, essa primeira parte do inverno é bem alternada na temperatura e na chuva. A segunda parte do inverno, provavelmente julho e agosto, deve ser mais úmida. Sendo mais úmida, a temperatura pode até ficar um pouquinho acima da média, mas a percepção de frio vai ser maior. O frio seco é bem melhor do que o frio úmido. Se tu pega, por exemplo, 10 graus com tempo seco, tu mal sente. Se tu pega 10 graus com chuva, tu sente mais frio. Daqui a pouco tu pega 12, continua sentindo frio, mais do que num tempo seco com 10, apesar de ser 2 graus acima. Então é esse sentido que a gente deve ter durante esse inverno. Vai ser um inverno que vai ter 1, 2 ou 3 massas frias significativas, é provável que até julho e agosto também. Geada tardia, o pessoal anda perguntando, que nem aqui no Planalto Norte Catarinense, nessa região aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Geada tardia que possa afetar essa região aqui do Brasil, entre final de agosto e setembro, pode acontecer? Pode, mas a chance é maior, é bem menor.
É mais comum em anos de laninha. Laninha, ele estica o inverno e as ondas de frio mais fortes. O El Niño, o frio até avança, mas é um frio mais úmido. A chance de geada é pequena. Porém, tem o outro lado da moeda. Quem quer plantar cedo, por exemplo, feijão, ele não gosta de frio e umidade. Isso vai facilitar a doença. Tu não precisa ter geada para perder a cultura. Se tu tiver uma incidência grande de chuva, temperaturas mais baixas do que o padrão normal, não precisa ser abaixo da média, mas mais baixa, já vai facilitar a doença. Isso pode afetar o problema do pessoal do feijão, soja, milho, quem planta mais cedo, reduz o ritmo de crescimento. Pessoal da cebola e do alho, dependendo da situação da época, pode induzir ao florescimento, ao perfilhamento, e sem tomar cuidado. Pessoal dos cereais de inverno, aqui na região sul, e mesmo aqui no sul de São Paulo, e talvez Mato Grosso do Sul, se plantarem, tem problema com doença. É um ano em que provavelmente a doença vai aparecer mais. O gasto com fungicida vai ser maior. Aqui nessa região, mais ao norte aqui, o tempo seco e quente, frio de manhã, calor à tarde, por enquanto não incomoda muito nessa época do ano, porque praticamente não tem nada de cultivo. Atrapalha as pastagens que vão perdendo qualidade, já devem estar com qualidade ruim, porque falta de chuva. Aqui vai ter um pouquinho mais, temperatura um pouco mais amena, pode ter nas áreas de serra aqui da Bahia, as cidades frias da Bahia, pode ajudar na venda de roupa de frio. Aqui no sul não vai ser de todo ruim, vai ter alguns períodos em que o frio vai ajudar na venda das roupas, principalmente agora em maio e junho, alguns episódios de frio. Já tivemos agora em maio e vamos ter pelo menos 1 ou 2 em junho. E aí tem que ser criativo, né? Não buscar roupas pesadas demais, em quantidade grande, porque dificilmente vai ter uma saída grande até pelo preço. E a própria economia que anda meia capenga, então com isso também tem outro fator que atrapalha. Na pesca vamos ter aqui na nossa região, começa aquele período normal de eventos de ciclones, aqueles ciclones fortes que acabam trazendo vento forte, ressaca. Isso é comum já a partir agora de final de maio, junho para frente. Já começa a entrar no período. Pode até ajudar o pessoal da tainha, aqui no sul, com alguns dias de vento sul e frio nessa região. Então junho está se aproximando gradativamente de uma situação normal. Daqui a pouco, nas próximas atualizações, quando pegar metade de junho para frente, a gente tem até uma redução nessa anomalia positiva. Vai ter frio e vai ter calor, vai ser muito alternado o inverno, mas nós vamos ter uma situação boa para o turismo e para o comércio. Não dá para descartar totalmente algum evento que possa ser significativo de frio e alguns de calor também, principalmente nessa região aqui onde é mais seco. Aqui talvez nem tanto, mas aqui mais seco. Calor vai ter agora, entre final de maio, início de junho, mais para quente, entre finalzinho de maio e comecinho de junho, pode ter uma entrada de frio. De vez em quando estão dando ali no dia 28, 29. Então vai dar uma aquecida no final dessa semana. Semana que vem vai ser uma semana que puxa mais pelo calor. E talvez no final dela ou início da outra, indo já para mês de junho, possa entrar algum evento de frio mais importante. Por um período aí de 5, 10 dias, depois esquenta de novo. Então, muita alternância. Para depois ficar mais estável entre julho e agosto. Aí quando chegar mais perto, acho que fica mais detalhado. E aqui em relação à safra americana, nesse próximo mês, está indicando chuvas abaixo do normal. Não é ausência de chuva, é chuva abaixo do normal. Aqui dá uma pequena melhorada nessa costa oeste aqui, na parte costa oeste, na parte oeste aqui, que pega as Dakota, Nebraska, Kansas, aqui começa a melhorar, Oklahoma também. Essa região aqui dá uma melhorada, mas aqui o cinturão mesmo do milho e da soja está indicando chuva abaixo do padrão. Como o solo deles tem uma boa capacidade de reserva d'água e não é ausência de chuva, para que tenha um problema mais sério, teria que ficar praticamente quase 30 dias com chuva sem nada, ou pelo menos 15, 20 dias. Não está indicando por enquanto isso. Então, essa parte aqui que preocupa um pouquinho, a região aqui de Iowa, aqui na Mississippi e aqui na região de Illinois. De Indiana para cá está um pouquinho melhor. Quando chega aqui na segunda parte de mês de junho, começo de julho, diminui a anomalia negativa, já vai melhorando a situação. Então nós vamos ter principalmente essa região aqui, pode ser que fique mais úmida na segunda parte da safra americana com problema de excesso de umidade. Eles preferem muito mais o tempo um pouco mais seco do que úmido. Por quê? Porque a drenagem do solo deles não é boa. Então eles têm dificuldade, porque é muito plano, tem dificuldade de conseguir ter uma boa drenagem. Então quando a chuva não é uma ausência total,
é melhor do que tu ter chuva frequente. Os temporais, as tempestades, isso sempre tem todos os anos. Alguns vão ter problema com granizo, vento, mas na maioria eu acho que por enquanto está indicando uma safra boa, seja de soja e milho. Pode ter problema com o calor. Ele está indicando, ó, tanto no mês de maio, junho, quanto junho e começo de julho, temperaturas altas na metade oeste do cinturão do milho, pegando principalmente a Iowa, que é o Paraná deles, o Mato Grosso com o equivalente. Então aqui, que produz muito milho, pode ter calor forte, uma ou duas ondas de calor que venham trazer algum transtorno, principalmente para as duas culturas, dependendo do estágio que pegar. Para cá, mais próximo do normal. Agora, no finalzinho de maio, início de junho, pode ter um período aí de frio um pouquinho mais forte, mas não acredito em nenhum problema sério, pelo menos por enquanto. E o calor aumenta um pouquinho mais na parte final do ciclo, mês de junho, ó. Já fica todo o cinturão acima da média, principalmente aqui, ó. Então, nessa região aqui das Dakota, Nebraska, Kansas, Mississippi, Missouri, aqui na região da Iowa e aqui em Illinois, essa região aqui pode ser que tenha algum período de calor excessivo quando vai chegando no miolo do verão, principalmente o mês de julho. E aí, a partir de julho e agosto, mantendo a condição do El Niño, como está se fixando, é provável que eles tenham excesso de chuva, principalmente daqui para cá, em direção a Ohio. Na direção de Iowa para cá, talvez a chuva ainda seja irregular. No geral, dá para dizer que, no momento, a safra americana tem tudo para ser uma safra boa. Se não for cheia, próxima disso. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar aqui os diversos vídeos e também aqui os nossos canais parceiros. Em relação aqui ao sul, tem um que sempre pergunta se Curitiba, Grande Curitiba vai ter frio. Vai ter frio, vai ter temporais de inverno, vai ter temporais de primavera, vai ter geadas, inclusive nessa semana pode ter geada na subúrbio de Curitiba, com 2, 3, 4 graus, um frio mais forte provavelmente durante o inverno e uma primavera mais tempestuosa. Não precisa fazer aquela descrição para uma pergunta, ele sempre faz, eu acho que ele não viu o vídeo até o fim. Então, um abraço para ele. Então aqui acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, dar o like e os nossos canais parceiros. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.